E aí galera, beleza? Tour de Flandres 2019. Foram muitas surpresas, fica aí ligado que eu vou te contar tudo em detalhes. Sprint, 30 segundos. A 103ª edição do Tour de Flandres, corrida clássica considerada uma das 5 monumentos do ciclismo internacional, aconteceu nesse domingo, com largada em Antwerpen e chegada em Oudenaarde, na região de Flandres, na Bélgica. Ela teve 271 km de distância, com 17 subidas curtas e íngremes e 13 trechos em paralelepípedo. Logo no início, houve a formação de uma fuga com 4 atletas, mas nenhum deles muito conhecido no cenário do ciclismo. Tinha o Huli, o Tuze, o Asselman e o Van Roy. Eu não conhecia nenhum deles. A 157 km da chegada, houve um acidente que acabou tirando o Nick Terpstra da prova. Ele que foi campeão do ano passado e era considerado um dos grandes favoritos para a prova desse ano. Essa fuga com 4 atletas, conseguiu permanecer na liderança por quase 180 quilômetros. Só que o pelotão principal sempre teve o controle da prova. Quando chegou em 8 minutos e meio mais ou menos, os diretores de equipe começaram a mandar eles acelerarem o ritmo e faltando 92 km para a chegada, o pelotão já tinha conseguido neutralizar essa fuga. Só que a partir daí, a cada subida, sempre aconteciam ataques, mas nenhuma nova fuga vingava. Só que isso foi quebrando o ritmo do pelotão e ele foi se subdividindo em vários pelotões menores. E a 60 km da chegada, o Mathieu van der Poel, que era considerado um grande favorito também por causa da prova que ele fez na quarta-feira passada, conquistando o Dwars door Vlaanderen. Ele que é um holandês bicampeão mundial de ciclocross, top 7 do mountain bike, e agora parece que está investindo forte aí no ciclismo de estrada. Ele sofreu uma queda inusitada a 60 km da chegada. Vamos ver essas imagens aqui para a gente pegar aí os detalhes como é que aconteceu essa queda. Dá para ver que ele passou forte por cima desse canteiro aí à direita, e isso teve um impacto na dianteira da bicicleta. E o que fica parecendo aí é que a mesa do guidão folgou da espiga e ficou a roda dianteira ficou completamente sem controle. A gente vê aí a roda tipo que sambando aí na frente, e ele, com a habilidade que ele tem no ciclocross, ainda conseguiu conduzir a bike aí durante esse tempo. Só que a roda da frente chega nesse momento aí em cima do passeio da calçada, que a roda atravessa na frente da bike, ela fica em 90 graus em relação ao quadro, e aí daquele pulo para frente, projeta o Van der Poel para frente e ele acaba caindo. Olha aí na imagem como a gente vê o guidão completamente desalinhado do garfo da roda dianteira, então ele folgou ali, a mesa folgou. Depois disso, o colega dele ainda ajudou ele ali a se levantar e tal, e eles esperaram o carro da equipe, o carro de apoio da equipe chegou, eles trocaram, o Van der Poel conseguiu trocar a bike e partiu de novo para a prova, só que ele perdeu muito tempo na recuperação para alcançar os grupos principais, escalando os grupos, e mesmo assim vocês vão ver que ele fez essa corrida de recuperação e ainda conseguiu chegar no final numa classificação excelente, devido às circunstâncias, né? Faltando 17 km para a chegada, durante a subida em paralelepípedo a Old Quaremont, o completo desconhecido, o italiano Alberto Bettiol, fez um ataque e conseguiu se isolar à frente e ir aumentando essa vantagem cada vez mais na liderança. O pelotão, formado por 17 atletas, que era até então o pelotão principal que estava na perseguição ao líder da prova, o Alberto Bettiol, eles tinham grandes nomes, entre eles
o Sagan, o Valverde, o Jungels, o Binot, o Lampaert, Avermaet, Matthews, Christopher e o Van der Poel, que já estava aí nesse meio, no pelotão principal de perseguição ao líder, mesmo depois da queda. Só que a partir daí, eles não conseguiram se entender, não conseguiram negociar ali para fazer um trabalho em equipe, se revezando para ir forçando o ritmo e tentar alcançar o Bettiol, que num ritmo alucinante, impressionante, ele fez um contrarrelógio fortíssimo e conseguiu manter a vantagem sempre entre 20 e 30 segundos desse grupo de 17 atletas. Faltando apenas 2 km para a chegada, foi que o Casper Asgreen, que estava no meio desses 17, tomou a iniciativa e fez um ataque, não foi seguido por ninguém e não foi suficiente para alcançar o Alberto Bettiol, que aos 25 anos de idade acabou conquistando a sua primeira vitória como profissional e logo numa prova tão importante como o Tour de Flandres, que é uma prova monumento, e com isso acabou colocando o seu nome na história do ciclismo, porque quem ganha, galera, quem ganha uma prova monumento, deixa seu nome registrado ali para sempre na história. A classificação final ficou com o Alberto Bettiol em primeiro, Casper Asgreen em segundo, o Alexander Kristoff em terceiro, Mathieu Van der Poel em quarto, Nils Politt em quinto, o Michael Matthews em sexto, o Oliver Nassen em sétimo, em oitavo o Alejandro Valverde, em nono o TJ Binot e em décimo Greg Van Avermaet. Vejam só, no meio de tantos nomes importantes como Nick Terpstra, tudo bem que o Terpstra saiu lá por causa do acidente na metade da prova, mas a gente ainda teve o Alejandro Valverde, o Yves Lampaert, Philippe Gilbert, o Bob Jungels, o TJ Binot, o Peter Sagan. Para o Sagan também a gente pode dar um desconto porque ele teve uma gastroenterite fortíssima em março, quando ele fez um training camp na Espanha, quando ele estava se preparando para a Milan-San Remo, antes da Milan-San Remo. E ele ficou praticamente uma semana completamente debilitado. Isso com certeza deve ter afetado o cronograma de treinamento dele. Mas com o tempo a gente deve ver o Sagan voltando aí à velha forma que a gente já conhece. Além dele, a gente ainda teve o Lucas Posterberger, o Greg Van Avermaet, o Arnaud Demer, Alexander Kristoff, o Fernando Gaviria, Christopher Laporte e o Mathieu Van der Poel. E quem ganhou foi um ilustre desconhecido, completo desconhecido até então. Mas assim que é o esporte, por isso que ele é tão emocionante e deixa a gente tão envolvido. Agora, será que hoje a gente viu o nascimento de uma nova grande estrela do ciclismo de estrada mundial? Ou Alberto Bettiol teve apenas o seu dia de fama, os seus 15 segundos, 15 não, as 6 horas de fama? Só o tempo poderá nos dizer, né, se realmente nasceu aí uma grande estrela ou se foi apenas esse momento de fama do Bettiol. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês, deixa aqui embaixo a opinião de vocês aí. Galera, depois eu vou postar um vídeo exclusivo, específico da prova feminina, tanto dessa do Tour de Flandres, quanto da que aconteceu a semana passada, na quarta-feira, a do Age d'Or Flandre, que também foi uma prova sensacional que as mulheres fizeram, deram uma verdadeira aula de estratégia e eu acho que vale um vídeo específico para elas e não só deixar como um anexo da prova dos homens, da prova da elite masculina, beleza? Então depois eu vou fazer 1 ou 2 vídeos tratando disso aí, essa semana ainda. Foi isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixem um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber a notificação toda vez que eu subir um vídeo novo e não esqueça de deixar o comentário aí para a gente trocar uma ideia, beleza? Valeu, te vejo no próximo vídeo, tchau!